Aleluia, glória a Deus, a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma live. Estamos de volta aí na segunda edição de mais uma live, onde nós vamos estar falando sobre feridas da alma. É um tema muito promissor, feridas da alma, raízes da amargura. Quero dar as boas-vindas para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais uma live aqui abençoada. Já vou já chamar o meu amigo e pastor Deide França. Ele é um especialista em inteligência emocional, um homem de Deus que tem fluído muito nessa área, sendo instrumento de Deus para tocar o coração de muitas pessoas, de muitas vidas aí, para serem restauradas e curadas pelo poder do Espírito Santo. Quero te convidar nesse momento agora a você disparar aí, convidar os seus amigos, a você, tá vendo esse aviãozinho aí? Toca nele, faz isso agora, envia, convida o maior número de pessoas que você puder. Vamos abençoar aqueles que estão necessitando ouvir uma palavra de Deus. Amém? Faça isso agora. Enquanto isso eu vou chamando já para a gente começar o Deide França, e vai ser um tempo abençoado, amém? Onde nós vamos desfrutar muito da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom. Já estou chamando aqui o Deide. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deide França, não tô te vendo. Vai entrar, em nome de Jesus. Eu creio. Só tô ouvindo a sua voz, mas não entrou o seu áudio. Ou o seu vídeo. Seu vídeo, né? Em nome de Jesus. Deixa eu te chamar. Deixa eu te chamar de novo. Ainda não conectou. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Qualquer coisa eu saio e entro de novo. Tá, então sai que eu vou te chamar, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Conseguiu sair aí? Aí, agora eu vou chamar ele por aqui. Vamos ver se agora vai. Aleluia. Aê! Glória a Deus! Agora sim. Deus fiel. Agora sim, o Senhor é bom. Deixa eu ajustar minha câmera aqui. Ok, vou dar uma ajustada aqui também. Com essa tecnologia a gente tem que se ajustar, né? É verdade, é verdade. Deixa eu só pegar um pouquinho de água aqui. Já tô voltando, um minuto. Tá bom. Gente, enquanto o Deide está se organizando aí, se preparando, quero desafiar você a convidar agora as pessoas. Faz isso. Compartilha aí. Pega esse aviãozinho aí, ó, que está na sua tela. E vamos compartilhar. Vamos chamar o maior número de pessoas. Vamos ter um tempo abençoado. Amém? Vamos abençoar o maior número de pessoas que nós pudermos. Amém? Boa noite, Deide. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo ótimo, extraordinário, um dia excelente. Glória a Deus. Para a honra e glória do Senhor. Fantástico. Desde a virada no monte, ontem, até acordar de madrugada. Hoje eu dei uma palestra para cerca de 80 pessoas na área emocional. Então, assim, falei muito de Deus naquele lugar. Muitas crenças foram ressignificadas.
falei, o tema principal era a autorresponsabilidade no trabalho. Mas não tem como falar de autorresponsabilidade se você não falar de inteligência emocional. Falei muito de Jesus, de como Jesus ressignificava crenças. E foi, assim, muito gostoso, uma manhã muito prazerosa. E acabei de participar de um treinamento também hoje na área emocional com a Inovar daí de Vitória, na área de gatilhos mentais com um cliente meu, que é o Grupo Luiz Tintas, Recursos e Ferramentas. E foi muito bom também. E estou aqui agora, atendi cliente, estou aqui na live às 22 horas. Amém, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Gente, o pessoal está ouvindo eu quero apresentar para vocês, esse é o Pastor Deide, já fizemos uma live juntos, a pedido dos irmãos, dos nossos amigos, nós estamos aqui nesse segundo round, né? Nessa segunda parte dessa live. A pedido deles, estamos falando sobre feridas na alma e raízes de amargura. Raízes da amargura. Isso tá sendo tão gostoso e fluindo tanto que as pessoas estão nos procurando e pedindo para a gente falar mais a respeito desse assunto. Inclusive, nós estamos já trabalhando, gente, antes da gente começar, nós já estamos trabalhando aqui numa ideia de promover um workshop, né, aqui na capital, em Vitória, para abençoar e alcançar o maior número de pessoas. Já estamos trabalhando nisso, né? Inclusive, antes da gente entrar no assunto sobre as feridas da alma, Pastor Deide, eu queria que você compartilhasse sobre o seu projeto, sobre esse workshop, aquele tema que você me falou. Fala aí para os irmãos estarem inteirados disso. Perfeito. Graças e a paz a todos os irmãos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Realmente, o pastor estamos conversando, né? Uma coisa também que eu conversei com o meu pastor Pedro, um projeto que a gente tem também, um sonho nosso, é fazer um evento que se chama Liber Day, que é o Dia da Liberdade. Esse é o dia, vai ser um dia para destravar o emocional, através da palavra de Deus, através do conhecimento, das revelações do Espírito, através de todo o conhecimento que Deus derramou sobre mim, o que eu uso no meu dia a dia, pastor. Todo dia estou destravando alguém. Aonde eu vou, estou destravando alguém. Todos os dias Deus tem me usado para destravar a vida emocional, a vida espiritual, fazer a pessoa seguir para frente a sua vida. Então, a gente está amadurecendo a ideia de um projeto que se chama Liber Day, o Dia da Liberdade, aí em Vitória, um evento para uma quantidade boa de pessoas. O público-alvo é pessoas que acreditam em Deus, acreditam que Deus ainda cura, restaura a alma, acreditam nesse Deus maravilhoso que a gente serve, que é o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor me usa de forma sobrenatural nessa área de alma. Eu sou um cara aberto para esse assunto, não sou o dono da razão, pelo contrário, todo dia Deus me ensina alguma coisa a mais. Selma, seja bem-vinda, minha cliente também de São Mateus, tem muitos clientes meus que estão aqui agora também. E então esse projeto ele vai acontecer, eu creio, está no coração de Deus. Amém. Fabrício, seja bem-vindo também. Então, ou seja, vai acontecer em Vitória, vai acontecer em Linhares, vai acontecer no Norte, vai acontecer no Brasil, vai acontecer fora dos Estados Unidos. Jesus, eu creio. Eu creio que a gente vai viajar muito para levar o desbloqueio emocional, destravar os traumas emocionais das pessoas, ajudar elas a vencer, a romper na alma. Ok, Fabrício, seja bem-vindo. E a gente vai viver para o reino. Eu creio que esse Deus é maravilhoso e a gente foi chamado, não é para coisas pequenas, é para coisa grande. Eu creio no avivamento do nosso país novamente. Eu creio num algo grandioso na nossa terra. Então, gente... Mas nós vamos sim, pastor. Pode esperar. Ótimo. Eu quero aproveitar todos aqueles que me seguem aí no Instagram. Sigam o Pastor Deide, que é um expert em neurolinguística. Siga ele, você vai ser abençoado. Amém? E você vai saber por aqui, pelo meu Instagram, pelo Instagram também do Pastor Deide, você vai estar sabendo quando que vai ser esse dia, como é que vai ser bênção, vai ser poderoso. Mas eu queria começar, eu vi aqui que o Rodrigo escreveu assim, pastor, eu sofro de depressão. Aí eu queria começar fazendo a seguinte pergunta para você, Pastor Deide. Manaus, seja bem-vindo. Glória a Deus. Manaus. Por exemplo,
A raiz da amargura, ela pode gerar depressão? E o que fazer para se livrar então, da o que acontece? depressão que tem A depressão, por origem a amargura? Isso. Ó, a depressão é uma raiz da amargura. Houve a ferida na alma. O Rodrigo colocou, eu tenho depressão, ok? Mas um dia o Rodrigo não tinha depressão. Verdade. O Rodrigo não nasceu com depressão, ok? Então isso foi falado. Lembra que eu falei sobre o que você vê, o que você ouve, o que você sente, instala a sua alma? Então o que acontece? Provavelmente o Rodrigo teve um impacto emocional inesperado. É assim que nós chamamos. Impactos emocionais inesperados. Como assim, pastor? Vou te dar um exemplo. Quando você está dirigindo o seu carro, de repente, você para, calcula, eu vou bater daqui a 10 segundos? Sim ou não? Não. Mas quando vem o impacto, é inesperado. E o impacto inesperado gera um trauma na sua alma. Então, provavelmente, o Rodrigo teve um impacto inesperado. Uma rejeição, um abandono, uma traição. Ok? Ou seja, várias feridas emocionais foram lançadas sobre a vida dele. Ele vai saber identificar qual que foi a raiz, qual que foi a ferida emocional. Através dessa ferida emocional, esses impactos vão se aglomerando com o tempo e vão criando as raízes da amargura, que é a depressão. A depressão é uma raiz que vai crescendo devagar e você não percebe. A Priscila e a ansiedade, síndrome de pânico, também são raízes da amargura causadas por feridas emocionais. Aquilo que você viu, Pri, deve ser Priscila, Braga, viu, ouviu e sentiu. Instalou ideias. Que assim, tudo que você vê, ouve e sente, gera uma crença, ok? Vou te dar um exemplo, aproveitando o gancho do Rodrigo. Vamos supor que o Rodrigo sofreu um acidente. E nesse acidente ele teve uma perda familiar. Ok? Qual que foi a ferida da alma? A perda familiar. Qual que é a raiz da amargura? A depressão dessa pessoa não estar com ele mais. Ou seja, ele não soube lidar com a perca. O que nós temos que fazer? Temos que ir lá, ressignificar, através da palavra. O que Deus ensina sobre morte? Pastor, eu não sei a quantidade de pessoas que nessa área de perca familiar eu já ajudei a curar a alma delas. Simplesmente porque elas não aceitavam a morte. Simplesmente não aceitavam a morte. Ou seja, a pessoa morreu e ela ficou presa dentro dela. O meu trabalho é tirar isso de dentro de você. Tirar essa pessoa dentro de você com o quê? Com amor e carinho. Através da palavra de Deus. Amém. O que é a morte para Jesus Cristo? O que é a morte para Ele? É apenas um sono. Mas, pastor, como é que você prova? Quando aquele homem chegou para Jesus e disse, olha, a minha filha está morta em casa. Jesus disse, ei, menina, acorda, porque você só dorme. Para Cristo, a morte não existe. É apenas um sono, um processo da sua vida, uma etapa da sua vida. Só que qual é a crença que é instalada lá na sua mente desde a sua infância? A morte é doloroso. A morte machuca. A morte causa feridas. Quando, na verdade, nós não podemos perder algo que nós não temos. Nós não temos o controle da vida. Aliás, quando nascemos, nem decidimos se vamos nascer. Como queremos decidir se alguém vai morrer? É incongruente isso. Eu aprendi uma coisa que não esqueço até hoje. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá. Os nossos pais, nós somos mordomos. Eles não são nossos. Eles são de Deus e eles voltarão para Deus. Eu tive um caso aqui no meu escritório, foi bem delicado, porque uma filha perdeu a mãe. E ela não enterrou a filha, porque ela deu um estado corporal, eclâmpsia, a pressão subiu, Sim. E essa criança foi enterrada sem o consentimento dela. Quando ela voltou ao estado normal, físico dela, o que aconteceu? Cadê a minha filha? Ela estava morta e já estava enterrada. E isso, pastor, a perda da filha foi a ferida na alma. O que aconteceu? A depressão entrou como a raiz da amargura. E essa mulher vivia amargurada. E o que ela fazia? Amargurava a vida de outras pessoas. Ela fazia mal para outras pessoas. Ela tinha uma vida desregrada, disfuncional emocionalmente.
Então, pastor, eu fiz essa mulher reencontrar aquele momento e se despedir da filha dela. E eu tive que ensinar para ela coisas que estão na Bíblia. Nós somos mordomos, os nossos filhos não são nossos, tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus. Pastor David, só um detalhe que eu observo em tudo isso, né, já que nós estamos falando que a raiz da amargura ela gera depressão, como lidar? Eu queria que você trouxesse para os irmãos que estão nos acompanhando hoje, como lidar então com essa amargura que gerou a depressão? Como lidar? Você está falando primeiro em identificar, né? Mas como lidar com isso diretamente? O que acontece? A pessoa tem, mas não sabe que tem isso. Não enxerga, né? Vou te dar um exemplo. Não consegue. É uma crença inconsciente. Vou te dar um exemplo. A pessoa que tem uma ferida na alma, entra em depressão, ela começa a tomar várias vezes remédio para morrer, se matar, e não se mata. Ela não tem consciência. Como que ela vai gerir uma emoção se ela não tem consciência de uma ferida na alma dela? Ela não consegue lidar, ela apenas sobrevive. E vai sobrevivendo, tomando antidepressivos, tomando remédios fortíssimos, indo para hospitais psiquiátricos, indo para clínicas, de um lugar para o outro, quando na verdade é necessário ir lá naquele evento e resolver ele. E ressignificar. E levar uma nova palavra, levar um novo conhecimento, levar poder e graça de Deus. Amém. Pastor, todas as pessoas que passaram pelo processo de coaching e que foram curadas comigo, foi porque a palavra de Deus estava junto do processo. Amém. Não tem vara mágica de condão. Não sou hipnólogo, então não questiono. Não faço um monte de coisa que um monte de gente faz. Não faço nada de astrologia, nada. Mas tudo tem embasamento na palavra. Então é a palavra que dá a vida. Amém. Que restaura, que resgata a pessoa de volta. Então ela não vive, ela não tem consciência. Inclusive, pastor, eu botei uma enquete e algumas pessoas mandaram perguntas. Mas hoje, para quem está ao vivo agora, lembra que eu fiquei de fazer uma ferramenta de impacto emocional, de desbloqueio emocional? Uhum. Então, pastor, se o senhor me permite, uns 15 a 20 minutos, eu vou fazer uma ferramenta para desbloquear emocional, desbloquear a sua alma, ao vivo no Instagram. Consegue entender? Algo que eu faço no meu escritório, os meus clientes, eu vou fazer aqui no Instagram, um presente que eu vou dar para as pessoas que estão aqui. Então, eu sei que as pessoas que estão me assistindo têm alguma ferida na alma, ok? E a maioria dessas feridas está ligada a pai, mãe e a Deus. A maioria das feridas está ligada a essas três pessoas. E hoje eu vou estar utilizando algo poderoso que Deus me deu para desbloquear isso na sua vida hoje. Amém? Só queria deixar isso aí. Amém. Se você quiser lá, vai lá e compartilha, chama seus amigos e fala, olha, vai rolar um desbloqueio emocional, algo que é gratuito para você hoje. E é muito forte, pastor. É muito forte mesmo. Amém? Mas, te devolvendo a palavra, pastor. Então, vamos embora, vamos lá. Que o nosso tempo aqui é Tem muita coisa para falar. Já é 10 e 18, se eu não me engano. Uma coisa assim. Aqui eu não consigo ver o tempo. Mas é 10 e 18. Então vamos lá. Você tem alguma pergunta que alguém te mandou? Ou alguém quer fazer mais uma pergunta? Quem está aqui, vamos dar atenção pro pessoal que está aqui agora. Porque na outra live, a gente não deu muita atenção pro povo. Então quem está aqui agora, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Vou fazer esse momento agora, pastor? Pode ser? Pode. Sobre rejeição, o que a gente observa, muitas pessoas sofrendo por causa de rejeição. E a gente observa que essa rejeição virou uma ferida na alma da pessoa. Né? Ela não consegue se relacionar, fazer amizade, né? Sua vida Olha, só me pastor, a Selma, ele me fez parar de tomar remédio controlado para ansiedade. Glória a Deus, minha irmã. Glória a Deus. Tá vendo? Isso aí ó, é caso real, pastor. Eu agradeço pelo ele, tá? Mas foi Deus, minha amada. Foi a sua crença, a sua fé. Amém. Eu creio. Amém? Por favor, pastor. Amém. Então,
a gente observa que a rejeição é algo que muita gente tem sofrido hoje, né? Muita gente tem sofrido e a gente observa que é proveniente de feridas da alma. Como lidar com a rejeição? Pastor, a rejeição é desafiador. Por quê? Porque a rejeição vai afundando a pessoa num buraco. Ok? O que acontece? Vou te dar um exemplo. Eu gosto de trazer exemplos porque é casos reais. Casos do meu escritório, reais. Aconteceu de um cliente que ele foi abandonado pelo pai e pela mãe. Ele foi rejeitado pelos dois. E foi criado por quem? Pelos avós. Então esse cliente chegou no meu escritório deprimido, só chorava. E eu comecei a identificar a raiz da amargura dele. Aonde é que estava? Então, investigando, ele falou assim, olha, eu fui rejeitado pelo meu pai, pela mãe, e isso, aquilo outro. O que aconteceu? Qual que era o gatilho mental na mente dele, lá no inconsciente dele? Toda vez que alguém não respondia uma mensagem dele no WhatsApp, ele se sentia rejeitado. Nossa! Toda vez que ele postava algo e ninguém comentava no grupo, ele se sentia rejeitado. Vou dizer ainda mais. Quando alguém passava por ele na rua e não cumprimentasse ele arrumava problema que se sentia rejeitado. Que coisa, hein? Aí vamos trazer para o casamento agora. O reflexo foi em toda a vida. Nossa vida é integrada e sistêmica. Ela tem, em média, 11 pilares. No casamento, toda vez que a mulher dele falava, hoje não tem sexo, ele se masturbava. Ele ia para pornografia. A pergunta era, o problema estava no casamento? Não. O problema estava no abandono do pai e da mãe, na rejeição. E essa rejeição cavou um buraco tão profundo nele, pastor, tão profundo, que foi muito desafiador conseguir tirar esse homem da pornografia, tirar esse homem de uma coisa que nós chamamos de necessidade de autoafirmação. Se você quiser, anota aí. Toda pessoa rejeitada tem necessidade de autoafirmação. Ela precisa receber elogios. Ela faz as coisas para as pessoas esperando algo em troca. Vou te dar um exemplo. Já vi muito isso. O famoso bom para fora e ruim para dentro. O meu marido é uma bênção na rua, mas dentro de casa não faz nada. Rejeição. Porque quem está em casa não dá elogio. Quem está em casa conhece. Mas quem está lá fora não te conhece. Então a sua alma, por ter sido rejeitada na infância, ela necessita que você faça coisas para as pessoas, para as pessoas aguçar o seu ego. E você vai entrando num ciclo vicioso. Você ajuda todo mundo lá fora, mas aqui dentro, a sua mulher não tem carinho, não tem amor, não tem afeto, não tem cuidado, seus filhos ficam jogados, daqui a pouco seu filho tem TDAH, TDYA, qualquer outra doença, hiperatividade, e você só faz para fora e não faz para dentro. Isso é uma ferida da rejeição. Mas, pastor, como é que eu sei identificar isso? A pessoa não sabe. Não consegue. Não tem como você identificar isso. Não consegue identificar isso. A raiz é tão profunda que ela não consegue identificar. Você só consegue identificar quando você é um profissional e você vê. Você fala bem assim, ó, tem trauma aí. Tem um negócio errado na sua alma. Se você está fazendo para fora e está fazendo para dentro, é porque você foi rejeitado. Então, por exemplo, eu percebo pessoas que têm necessidade de autoafirmação. Porque elas têm a necessidade de fazer, e ao mesmo tempo não tem comprometimento com as pessoas dentro da sua própria casa. Necessidade de autoafirmação. Rejeição. Raiz da amargura. Vai viver uma vida inteira querendo fazer para os outros. E sabe qual é a comunicação dela? Ninguém me reconhece, eu faço para todo mundo, ninguém faz para mim. Eu faço para fulano não faz, eu faço para minha mãe não faz, eu faço para meu pai. A alma dele precisa receber esse elogio para conseguir alimentar a rejeição. É como se fosse uma droga. Ele precisa repetir esse padrão. Repetir o padrão. Aí o que acontece? Acaba tudo. Não para em trabalho, casamento não dura, os filhos não têm relação e vai passar nessa terra cumprindo pedágio, sem nem conhecer o amor de Deus. Meu Deus. Infelizmente.
Essa é um exemplo que eu estou te passando sobre rejeição. Existe muito mais coisa sobre rejeição. Muito. E o que fazer, pastor Pedro? O que fazer para lidar, por exemplo, vamos seguir nesse... Pastor Pedro, obrigado, pastor. Pastor Pedro, obrigado. Você é apaixonado nesse pastor. Pastor Deide. O que fazer? Pastor Pedro, tá assistindo? Como tratar Esse homem é apaixonado. Como tratar isso? Como pastor, resolver isso? Só com um profissional. Só com um profissional, pastor. Sem alguém para te guiar, sem alguém para te mentorear, você não consegue sair. Eu sei disso. Eu sou mentor de pessoa que tem 60 anos, 65 anos. Eu tenho 39 anos, pastor. Como que eu vou mentorear um homem que é, às vezes, até o dobro da minha idade? Consegue entender? É a graça, é o favor de Deus. Você precisa de alguém te mostrando um caminho. Você precisa de alguém mostrar algo que você não tem, que você não consegue fazer sozinho. O que você tem, pastor, não tem a ver com você, tem a ver com o seu próximo. Então, cada um completa o outro. Assim como tem coisas que eu não sei fazer, mas pessoas sabem fazer, tem coisas que eu sei fazer que pessoas não sabem fazer. Uma vez conversando com um empresário e apresentando meu projeto para ele, para a empresa, que eu atendo muita empresa, eu falei bem assim, olha só, você entende do seu negócio, eu entendo de pessoas, deixa eu cuidar delas. E graças a Deus, tem prosperado. Porque ele deixou alguém que cuida de pessoas, da alma, que entende de pessoas, cuidar daquilo que entende. E ele está cuidando da outra parte dele, que é business, negócios, crescer. Então você precisa ter alguém para ajudar você. Se você não tiver alguém para mostrar o norte, desafiador. E o que é interessante é o seguinte, o que a gente observa, Deide? Quando a gente precisa perder peso, a gente arruma um personal trainer, vai na academia e tal. Né? Quando a gente precisa estudar e fazer a formação em alguma área, a gente tem que ir lá fazer o curso e tal. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso, por exemplo. As pessoas hoje, eu te falo como pastor, né? No quesito espiritual agora, na vida espiritual das pessoas. As pessoas vão no culto, se alimentam ali da palavra, são consumidores, consomem a palavra, vão numa célula, consomem ali, né, o louvor, a palavra, o compartilhamento, e vão embora para casa e fica nisso. E aí o que você percebe? Um ciclo vicioso. É algo paliativo que não resolve. A vida espiritual delas é uma vida completamente xoxa, né? Sem vida, sem cor, vazia. E não resolve o problema, continuam nos mesmos vícios, nos mesmos pecados, com falha no caráter, afagando o ego. Né? Isso é muito sério que você está falando. Então as pessoas estão doentes da alma porque elas cuidam do físico, às vezes cuidam do espiritual, mas a alma está largada, abandonada, traumatizada. Rapaz, é complicado, hein? Está cheio de ferida, cheio de impactos emocionais. Eu até anotei um tópico, passou nem entre nas perguntas que eles me mandaram. Tem 5 perguntas aqui que eles me mandaram, cabulosas. Entra aí, vamos entrar então. Eu só quero entrar um pouquinho, né? Quando o senhor puxou esse gancho do espiritual, do emocional, eu quero falar só um pouquinho sobre doenças emocionais, ok? Doenças psíquicas emocionais. Por exemplo, tireoide, labirintite, né? Fibromialgia, lombalgia. Meu Deus. Todas essas são câncer, tumor, cisto, câncer dos seios, ok? Infecção de garganta, são doenças psicoemocionais. Vou te dar exemplos, que eu quero clarificar aqui para as pessoas entenderem. Vou te dar um exemplo. Uma cliente que tinha muito problema de garganta inflamada. Vira e mexe, aquela criatura estava com garganta inflamada. Sempre com garganta inflamada, pastor. O que eu identifiquei? Ela, toda vez que brigava com o marido, ela não conseguia colocar para fora. Entende? Ela não conseguia falar para ele o que estava sentindo. Toda vez que eles brigavam, ela não conseguia colocar para fora.
Qual que foi o meu diagnóstico na vida dela? Olha, se você continuar não falando o que você tem que falar, não há garganta que aguente. E eu te falo mais, daqui a um tempo, a tireoide ou uma labirintite vai atacar você. Ou que seja uma enxaqueca. Porque se você não colocar para fora toda a opressão que você está sofrendo, opressão, você está vendo, ouvindo e sentindo, a pessoa te oprimindo, se você não botar para fora esse estresse, ele volta para dentro de você e vai criar uma doença emocional. O seu cérebro vai descarregar no seu corpo. E no caso dessa mulher, ia para onde? Para a garganta, porque ela não tinha força para falar. Que coisa, ela não tinha força para falar, olha, ela não tinha força para falar. Até que destravou e nunca mais deu problema de garganta. Agora eu quero te trazer um outro exemplo de doença emocional. Um casal, eles romperam o relacionamento. E ela tinha muito prazer em querer ter filhos com ele, com esse homem. O sonho dela é ter filhos com esse homem, um homem da vida dela, o primeiro homem, o único homem. Então ele foi e traiu ela, e eles romperam. O que aconteceu com essa mulher 60 dias depois? Ela deu um cisto no útero. Mas ela sempre foi 100% saudável. Mas ela deu um cisto no útero, que é um pequeno tumor, uma pequena inflamação. Sim. O que aconteceu? Esse impacto emocional da traição e da separação, ela não conseguiu colocar para fora. O que aconteceu? Ela internalizou todo esse impacto emocional. E para onde foi? Para o órgão de reprodutor feminino, o útero. Por quê? Porque o sonho dela de ter um filho com esse homem não existia mais. Consegue entender? É. A energia foi desencadeada para o órgão. Toda vez que você passa por um impacto emocional, você tem que colocar para fora. Eu quero fazer porque se você internalizar... uma colocação aqui para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui, que 80% das doenças, isso já foi pesquisa feita, 80% a 90% das doenças, elas são derivadas de problemas psicossomáticos, olha, emocionais, da cabeça, a sua emocional, a vida da pessoa financeira está em ordem, a vida profissional está em ordem, empresarial, familiar, mas a cabeça está em desordem. Como que consegue tocar o exterior se o interior não está em ordem, né? E o pior que não funciona. Esse problema, a alma, ela é como a medula. Na realidade, a medula, o osso, ele cobre a medula. Então, tem um exemplo muito legal que eu gosto de dar. A alma é como se fosse o osso e a medula, o espírito. Isso bloqueia até a pessoa buscar a Deus, a pessoa não consegue. A vida dela, então, é afetada naturalmente no físico, relacionamento, trabalho e também no espiritual. Ela não consegue orar, ela perde o ânimo, o vigor de buscar Deus. Isso é muito sério, pastor Deide. É muito sério. E quando a pessoa não consegue gerenciar as emoções, como o exemplo dessa mulher, ela entra em enfermidade. Logo entra em enfermidade, o que acontece? A vida espiritual dela é abalada. Cadê o meu Deus? Deixou o meu marido me trair. Agora eu estou enferma. E Deus leva a culpa de tudo isso. O diabo leva a culpa de tudo isso. E, na verdade, quem criou isso foi ela mesma. Ela mesma. Consegue entender, pastor? O grau de consciência que as pessoas não têm com relação a conhecer a si próprio. O próprio Jesus fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Se você não conhece suas emoções, se você não gerencia suas emoções, você vai botar a culpa em todo mundo, mas não vai assumir a sua própria autorresponsabilidade. Você, como criador da sua existência, pelas suas emoções, pelas suas decisões e pelo seu grau cognitivo. Eu não culpo as pessoas. Não culpo por isso, mas infelizmente elas são o resultado daquilo que elas pensam, daquilo que elas creem. Elas vão ter que suportar o ônus, até que chegue alguém que traga o conhecimento, que mostre, olha, esse caminho está errado, não vai por aí, vai por aqui, não vai por lá, vai por lá de lá.
Até que chegue esse conhecimento, a pessoa continua nesse mesmo vio, repetindo esse mesmo padrão. Então, pastor, a maioria dessas doenças hoje, voltadas para o casamento, mulheres depressivas no casamento, mulheres com tumores, com cisto, problema no ovário, vários problemas, enxaqueca, labirintite, tireoide, todos estão ligados à área emocional e ligados ou à infância ou ao seu próprio casamento. Ou o homem está fazendo um monte de caca e também, coitado, também não sabe o que está fazendo, porque não tem consciência também. Porque quando eu falo, pastor, quando senta um casal aqui na minha frente, que eu começo a explicar as coisas de Deus, explicar o que é o casamento, explicar os princípios, eles saem desnorteados. Meu pai me ensinou isso, minha mãe me ensinou isso, mas só está tendo a oportunidade de aprender agora e ensinar outros casais, outras pessoas. Então, o que a gente percebe... É desafiador. Você precisa se abrir, né, para algo novo, para algo de Deus, porque nós somos resultados hoje das nossas crenças de ontem. Então a pessoa ela quer mudar de vida, mas ela não quer mudar a sua mentalidade, as suas crenças, que às vezes herdou do pai, herdou da mãe, não é nem sua, né? Herdou do tio, da avó, mas está ali, aquilo está machucando, ela não percebe, ela não enxerga, e ela vai crendo naquilo, declarando aquilo, e às vezes involuntariamente, e aí vive uma forma perdida, uma forma completamente desorientada, né? Está pagando o pedaço da terra, pastor. Sem viver o melhor dessa terra. Sem viver plenitude. Infelizmente, está passando por isso. Infelizmente, quando você não tem ciência das suas emoções, a colega botou aqui, já aí, depois do falecimento da minha mãe, senti mais dificuldade em emagrecer devido à ansiedade. Realmente, o falecimento da sua mãe pode ter gerado uma ferida na sua alma. E essa ferida pode desencadear várias crenças, inclusive a crença que você não merece ter o peso que você quer. Eu já disse aqui, minha colega, na live passada, que eu tive um cliente que perdeu os 40 quilos sem fazer nada, só pela crença da consciência, mudou a crença. Agora, voltando, pastor, o gancho da crença, realmente, a crença cria sua realidade. Mas eu quero falar uma coisa importante. Quando você muda aqui dentro, na sua alma, no seu consciente, você muda a realidade aqui fora. Não tem como você mudar a realidade aqui fora se você não mudar dentro de você. Eu falo, quando eu pego uma mentoria de casais, eu falo, a sua mulher vai melhorar quando você melhorar aí dentro. Não é aqui fora. Não é julgando, não é apontando defeitos, não falando que ela não faz mais o que ela fazia, é você mudando aqui dentro. E eu falo para ela também, quando você mudar aqui dentro, mulher, o seu marido muda aqui fora. Porque, pastor, eu acredito que se seus olhos forem bons, o seu corpo é bom. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo também é mau. Então, se você muda os seus olhos interior, dentro de você, você muda toda a sua realidade aqui fora. Amém? Amém. É interessante também a gente colocar o seguinte, por exemplo, essa questão da obesidade, né? Ela é um distúrbio emocional que a pessoa canaliza para comer. Assim também, e pouco se fala, a anorexia. A pessoa canaliza para não comer. Ela vê não coisas comer. Que não existem. E o que é para ela ver, e o que existe, ela não vê, né? Perfeito. A pessoa tem um corpo saudável e, de repente, ela engorda. Ela viu, ouviu e sentiu. Ela sofreu impacto emocional. O que acontece? Casal de namorado. O namorado larga. Daqui a pouco a mulher cai. Doce, chocolate, bolo e lanche, pizza. Daqui a pouco, o homem também é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque houve um trauma na alma. Que foi o quê? A rejeição e o abandono. A rejeição e o abandono já serve para isso. A maioria das pessoas que estão muito obesas, elas estão canalizando uma energia que era para romper o impacto emocional no próprio corpo. Comendo. Eu como para mim esquecer aquilo que eu tenho que resolver. Logo eu ganho peso. Se você vai lá e resolve, a sua vida segue em frente. Entende? Sua vida segue em frente. Ninguém nasce super gordo. Se torna gordo depois, obeso depois, sobrepeso depois.
Mas é tudo questão de crença, é mentalidade. Eu tenho uma frase que eu gosto muito. A doença não pode estar num corpo onde a mente é 100% saudável. Mente, aí é alma. Se a sua alma é saudável, o seu corpo não perece. Pastor Deide, olha que Agora, interessante essa pergunta do Austin aqui. E eu queria que você trabalhasse nela também. Olha, abuso de autoridade paterna. Significa de pai, de líder, de seu pastor. O que gera? Qual o processo de cura? Rebeldia. Rebelde. Não vai aceitar a correção de ninguém. Não vai ser subordinado a ninguém. Vai ser um marido muito agressivo e um pai muito agressivo. Ele vai repetir o padrão daquilo que ele recebeu. Vai ser uma pessoa que vai ter uma ira muito grande. Qual que é um dos exemplos? Vai ser uma pessoa que vai estourar muito fácil. Tá bem, daqui a pouco, estoura. Por exemplo, se o filho chegar e falar, pai, não sei o que, não sei o que, na hora ele vai se estourar com o filho. Todo pai que não tem paciência com o filho é porque ele foi muito oprimido por autoridade. Ele foi muito massacrado na infância, ele foi apertado. Você tem que fazer isso, você tem que trabalhar, você tem que fazer aquilo, você tem que cuidar dos seus irmãos, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ter uma nota boa. Ele foi abusado, ó. Pressão. Quando ele cresce, ele transfere para os filhos e para as pessoas à sua volta. É o famoso chefe, é o mandão brabão. Ele está repetindo o padrão dos pais. Só que ele não sabe. É inconsciente. E os seus filhos vão ser semelhantes a ele. Hã? Que coisa, hein? E os seus filhos serão semelhantes a ele, pastor. Só que serão piores, serão doentes. Porque há tempos atrás você tinha uma geração que vivia de forma diferente. Hoje você tem uma outra geração. E essa geração não aguenta a pressão. Quem veio de 70, 80, um pouquinho 90, é uma geração que aguenta uma pressão. Quem é depois de 2000 não aguenta mais a mesma pressão, pastor. É uma outra geração. Tempos difíceis, homens fortes. Tempos fáceis, homens fracos. Infelizmente, não são tempos de homens fortes. Tem uma colocação legal aqui da pastora Eleni, uma pergunta. Ó. Se sua alma é saudável, o seu corpo não perece? É uma pergunta. Interessante. Ok. Se sua alma é saudável, esse saudável é em relação ao quê? A emoções? Sim. A sentimentos? Sim. A memória? A toda a sua existência? Abrange Eu não posso generalizar. Não dá não. Eu não posso generalizar, dizer que, olha, a minha alma é saudável, meu corpo não perece. A minha frase foi, a doença não pode estar numa mente 100% saudável. Ou seja, a doença não pode estar numa alma onde ela é otimista, ela é para cima, ela é confiante. Vou te dar um exemplo. Eu tenho anos que eu não gripo, mas eu vivia em quadros de sinusite. Eu tinha sinusite, mas eu vivia uma vida de pessimista. Eu era incrédulo e pessimista. Isso em 2012, 13, 14. Eu tinha quadros crônicos de sinusite, de pegar atestado de 15 dias. Mas o que provocava isso? As minhas crenças, que estavam instaladas na minha alma. Logo, eu ressignifiquei a crença, não gripo, não tenho sinusite, não tomo antibiótico, não vou no médico. Consegue entender? Essa alma que eu estou falando. Não entendi. Essa alma é mente, é crença. Não é, esse saudável não é, essa alma saudável não é uma coisa simples. Quando vocês têm as crenças certas, o seu resultado no seu corpo vai aparecer. Amém. E isso é poderoso. Ela está dizendo aqui que ela só escreveu o que você falou e a interrogação foi na digitação. Amém. Não, amada, que isso? Não se sinta culpada. A gente está aqui para falar e também não sou dono da razão. Amém. Pedro, Deide, me fala aí, querido, as perguntas que você ainda tem, que o nosso tempo já está se esgotando. Quantos minutos, pastor? Nós temos mais 10 minutos. Nossa, não vai dar nem fazer a ferramenta que eu queria, vai ter que ficar para a próxima. Vai ter que ficar para a próxima, porque o negócio aqui é... A não ser que a gente finaliza aqui as perguntas e aí entra de novo e faz o exercício que você tem e a gente encerra. Pode ser? Ou você... Negócio que eu tenho um compromisso depois. Já tem não. Então deixa. Vai ficar para o
É o nosso Pra terceira parte. Vamos lá, então. Terceira parte. A gente vai ter que passar. Tem 5 perguntas aqui. Vamos pegar uma pergunta. Vamos. Teve uma pessoa que botou uma pergunta aqui agora também, pastor. Uma irmã perguntou sobre abandono. Acho que foi abandono. Eu não sei, passou rápido. Se não, eu ia responder ela. Mas vamos às perguntas que eu coloquei no meu Instagram. Tenho 20 anos de casada, não sou feliz no meu casamento, estou em depressão. Uau! Quantos casais estão assim, pastor? Meu Deus, ó. Já tem longas datas assim, ó. Muito. Então, essa pessoa mandou essa pergunta. Tenho 20 anos de casada, não tenho mais amor com meu marido, vivo depressão. O que eu vou fazer da minha vida? O primeiro ponto que eu coloco, se você está vivendo isso, se você que me perguntou está aqui, ou se você conhece, que a irmã me colocou, relacionamentos abusivos. Segura aí, irmão, que eu vou falar depois disso aqui sobre relacionamentos abusivos. Só me fala mais que relacionamento é esse? São os seus parceiros que são abusivos? Você atrai homens que são abusivos? Só me responde um pouco mais aí, se são homens que você atrai. Eu vou te responder melhor. Com relação a essa mulher que me mandou, o problema não está no casamento. Em hipótese alguma. O problema está nas crenças dela. Naquilo que ela viu, ouviu e sentiu. Só que a depressão chega no casamento através de impactos emocionais. Brigas, confusões, perdas, problemas financeiros, problemas de relacionamento com os pais e problemas mal resolvidos na infância. Consegue entender, pastor? Esse problema que ela está vivendo hoje não tem a ver com agora, tem a ver lá desde a infância. O que tem que fazer? Tem que ir lá na infância, saber onde começou as feridas a serem instaladas. Aí sim, você começa a levantar a poeira. E vai levantando a poeira. Vai levantando a poeira. Vou te dar um exemplo igual essa mulher. Um caso que aconteceu. Mesma coisa, depressão porque não amava o marido, sabia que o marido traía. O que acontece, pastor? Em torno da 7ª sessão, essa mulher relatou para mim uma ferida da alma, um trauma. Quando eu descobri esse trauma, a gente conseguiu ressignificar, a depressão foi embora. Consegue entender? Um trauma da gestação dela. Ela teve 3 gestações. A última foi indesejada. O marido dela aprontou tanto com ela nessa última gestação que ela ficou traumatizada. Consegue entender? Então, o problema do casamento dela era algo mal resolvido na gestação. Ela se sentiu rejeitada e abandonada. Por quê? Nas 2 gestações anteriores, esse homem cuidou dos filhos. Na terceira, ele arrumou um emprego muito longe. Então, ela se sentiu, a alma dela se sentiu rejeitada. O que aconteceu? Simplesmente um momento de perdão. Lógico, com outros trabalhos na área emocional, ela ficou livre. Mas o que atrapalhava o casamento foi aquela criança que nasceu e o pai não estava presente. Quando a gente conseguiu resolver esse episódio, o casamento dela voltou ao normal. Olha só. Não teve droga, não teve nada. Só tivemos que voltar e resolver esse problema que estava mal resolvido. Amém? A colega respondeu aí, deixa eu ver aqui. Ela respondeu. Respondeu, sim, pastor, o pai do meu filho, para ele eu sempre faço tudo errado. Ele sempre está certo e ele quem sempre tem razão em tudo. Seu marido, né? Ok, sim, pastor. O pai, não sei se é seu marido, é o pai do seu filho, né? Vamos falar que é o pai do seu filho. Ok. Certamente, o pai do seu filho é um homem muito ferido. Muito ferido. E provavelmente alguma coisa você a oferiu também. Tem que tentar encontrar isso aí. Você botou o pai do seu filho, não sei se ele é casado com você ou se é separado. Se forem separados, é a raiz da separação. Por isso que ele deve estar falando para o seu filho que você sempre faz tudo errado e que ele é o certo da razão. Pode ser também problema com a mãe. Se a mãe dele tem problema com ele tem problema de autoimagem. E ele vai refletir numa outra mulher mais próxima. Quem é a mulher mais próxima? Você.
Se ele tem problema com a mãe dele, ou se a mãe dele é morta, ou se mora longe, ou se foi rejeitado, se ele tem algum problema de autoimagem com a mãe dele, ele vai rejeitar todas as mulheres à sua volta. Todas. É assim que você pega uma criança na escola que não aceita a autoridade da professora. É porque na casa dele ele não aceita a autoridade da mãe. Ele não teve mãe. Não foi criado por mãe, não teve amor, não teve carinho. Logo, ele associa a figura feminina e a reprova, a repele. Pode ser isso também. Só estudando o caso a fundo para entender. Mas pode ser essas duas vertentes. Ou você feriu ele, ou o rompimento, ou ele tem problema com a mãe. E ele está refletindo em você esse problema. Se a sua filha fosse uma menina, ele poderia refletir até nela também, até rejeitá-la. Se esse for o problema. Ok? Ele teve uma infância muito difícil. Aqui, ó. O filho que eu estou esperando. Ele teve uma infância teve muitos problemas com o pai e com a mãe, não. Tem que buscar a fundo. Mas geralmente pode ser a mãe. É mais certo que seja a mãe, não o pai. O pai trabalha a segurança de destino. Quem não tem pai é homem inseguro e não tem destino. Nunca para em lugar nenhum. Tem vários casamentos, fica sempre pulando galho em galho. A mãe está ligada a afeto, carinho, amor e ternura. Quando você não tem a mãe, você não consegue transferir para outra mulher. E quando aí você cria um problema de autoimagem com mulher. E quando tem a mãe, mas tem esses mesmos problemas? Porque às vezes tem a mãe, mas não teve. Olha lá, a mãe criou sozinha. A mãe, com certeza, oprimiu esse rapaz. Com certeza apertou o santo dele e jogou na cara dele. Seu pai foi embora, e não sei o que, não sei o que, não sei o que, papá. E as crenças foram instalando. Mas o problema é a mãe. Eu estou te falando porque eu lido com isso. Eu sei aonde há o problema. Quando é insegurança, é pai. Quando é afeto, é mãe. Então é a mãe. A mãe criou sozinha e teve problema. Criou sozinha. Quem tomava conta? Ela ia trabalhar. Ficava com quem? Ficava com os outros. Logo foi abandonado, rejeitado. Ele está fazendo a mesma coisa. Ele está rejeitando você porque ele foi rejeitado na infância. Está repetindo o padrão. Nós temos mais 5 minutos. Suas considerações finais, pastor Deide. Aqui. Meu Deus, já acabou, pastor? Oh, meu Deus. Rapaz, rápido demais. Nós temos que fazer um seminário aqui mesmo na capital e trazer todo mundo para ser ministrado aí. Entendeu? Pastor. Se deixar, a gente fica o dia inteiro. Graças a Deus, é uma área muito sensível e que você não tem, as pessoas não querem trabalhar nessa área. Querida, entendeu? De nada, tá? Mas é isso aí, com certeza. É uma área que ninguém quer entrar, pastor, porque exige muito esforço. E dá trabalho, tá? Dá muito trabalho, pastor. Muito trabalho. Eu falo, é só mesmo por amor. É quem ama Deus, quem ama a obra de Deus, quem ama o seu próximo e quem tem chamado na vida para cuidar de pessoas. Para abraçar, para beijar e para ir para cima e ajudar a pessoa a ser curada mesmo. Já acabou? Puxa, estou magoada. Cristiane. Minha irmã, já acabou. Já acabou porque 11 horas eu vou para o monte orar. Eu vou buscar a presença do meu Deus. Não desmerecendo a live, pastor, mas eu tenho um compromisso com o meu Deus. Eu amo estar lá no monte. Eu me transbordo, me jogo, eu choro, eu abraço o papai, eu conto as coisas do meu dia para ele. E esse é o momento com ele. Então, assim... mas a gente vai ter aqui semanas e semanas. Essa live pode ser interminável. O que mais tem é assunto. O que não falta é assunto. Mas é assim, pastor. A gente tem muito trabalho nessa área da alma emocional. Inclusive, nos nossos encontros, né, a parte de cura é muito forte. Ok, obrigado, amado. Poderoso esse momento. Obrigado. Amém. Mudanças acontecem rápido, amém. Eu quero só falar o seguinte... enquanto o Deide dá suas considerações finais. Se você tem interesse de ouvir mais sobre esse assunto e desejar estar conosco no auditório de um hotel, em um seminário sobre esse assunto, o Dia da Liberdade, escreve aí. Liberdade. Eu participo. Escreve só isso. Eu participo. Só para gente saber. Eu quero. Enquanto ele fala. Tá bom? Fala aí, pastor Deide. Passa tão rápido, né? Por isso que tive filhos muito, amo a Deus, pois sempre ame muito. Amém, socorro.
Realmente, se você quer participar, bota aí, eu quero participar, quero participar. Mas se você, de repente, pastor, tem uma urgência, entende? E tem muitos problemas emocionais, ou conhece alguém também que tem problemas emocionais, e se você acha que eu posso ajudar essa pessoa, me chama no direct também, compartilha, me chama depois no privado, olha, pastor, eu tenho uma pessoa, eu preciso de ajuda, eu preciso do seu trabalho, eu tenho uma empresa onde as pessoas precisam do seu trabalho, né? Eu não posso te prometer te atender amanhã, semana que vem. Graças a Deus, a minha agenda é muito cheia. Sábado eu tenho clientes que vão vir do sul do estado, Grande Vitória, Guarapari, porque no sábado eu atendo as pessoas que vêm de mais longe, do estado do Espírito Santo. Então, assim, mas se de repente você quer, se for aqui em Vitória, eu participo, amém. Mas se você está precisando, eu atendo online também. Eu atendi pessoas nos Estados Unidos, pastor, online. Clientes nos Estados Unidos. Pensa, você trabalhar a parte emocional online e as pessoas foram libertas. Casamentos restaurados, entendeu? Pessoas que moram em Nova York, em Orlando, na Flórida, Califórnia. Então, assim, pessoas que foram realmente mudadas a vida. E online. Vamos uma live aqui. Só que, né, com certeza, de uma forma diferente. Preciso de conhecimento revelado pelo Espírito, irmão. Amém. Amém, pastor Austin. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, assim, quem precisar, talvez do meu trabalho, urgentemente, eu saiba quem que precisa, me chama no direct depois e a gente conversa. Glória a Deus, mas vai ter momentos maiores, a gente vai fazer em nome de Jesus, eu creio. Eu também estou para lançar 2 livros agora, estou terminando um livro meu, né, que é a parte espiritual, livro muito poderoso e barato ainda por cima. Vai ser muito legal também, voltado para a parte espiritual e emocional. Né? Então, assim, tem muita coisa para acontecer também, amém, mas tem muito trabalho. Eu trabalho bastante e preciso cuidar da minha família também, preciso cuidar da minha igreja, do meu pastor. Então, assim, são muitas emoções. Glória a Deus. Deide, foi um prazer estar aqui contigo, meu irmão. Deus te abençoe, um grande abraço. Amém. Vamos falando, amém, e orando por isso, sim, por esse projeto da gente fazer esse seminário aqui, vai ser poderoso. Amém? Vai ser libertador. Deus te abençoe. Amém. Um grande abraço, meu irmão. E vamos nos amém, falando, tá? Glória a Deus. Obrigado, pastor. Até a terceira parte. Até a parte 3. Oh, amém. Semana que vem nós fazemos a 3 de novo. Amém. Até semana que vem nós fazemos a 3. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que live abençoada. Falar sobre esse assunto de cura da alma, esse assunto de feridas na alma e raízes de amargura, não é todo mundo que gosta de abordar esse assunto, não. Mas eu quero terminar essa live falando aí, você quer a terceira edição dessa live? Escreve aí, eu quero, pastor, eu quero. Agora é para a terceira edição. Quinta-feira que vem, de novo sobre esse assunto, coloca aí. Quero agradecer a participação de cada um de vocês que estiveram conosco. Quem não me segue, siga, por favor. Aqui pelo Instagram, estamos sempre trazendo uma palavra de Deus para abençoar a sua vida, para ministrar na sua vida. Pastor Deide tem se disposto aí a estar conosco aqui falando sobre esse assunto tão importante. Cuidamos do físico, cuidamos do espírito, vamos na célula, vamos na igreja, mas não cuidamos da alma, despreocupamos com a nossa alma. Então coloca aí, eu quero, pastor, eu quero ouvir mais, eu preciso de mudança, eu tenho que mudar minhas crenças. Vai ser poderoso. Amém? Glória a Deus. Eu quero abençoar a sua vida, declarar a vitória do Senhor sobre você. O Senhor é contigo. Sabe, não espera vir de lado nenhum, busca em Deus. Se você quer saber mais informações sobre a nossa igreja, sobre as nossas células, como que você poderia fazer para participar, ouvir a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. É a palavra que vai fazer todo sentido, toda diferença na sua vida. A minha palavra de Deus, o evangelho do Senhor Jesus Cristo que nos transforma. Amém? Deus te abençoe. Eu declaro que você vai dormir em paz
vai pegar no sono, vai dormir o sono do justo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tchau.